Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo especial do HDI. O meu nome é Guilherme Moraes, eu sou diretor da Topdesk Brasil há mais ou menos 2 anos, mas estou aqui nessa longa caminhada aqui já há mais de 5 anos. Hoje a gente vai falar um pouquinho de ESM, a gente vai desvendar o sucesso estratégico do Grupo SIM e como saber um pouquinho mais como ele revolucionou a eficiência operacional trabalhando um pouquinho mais com o ISM. E para conversar um pouco mais sobre isso, eu estou com convidados muitíssimos especiais. Eu estou com o Vinícius Magalhães, e ele é gestor de soluções dentro da Topdesk. Olá, Vini. Olá, tudo bem? Muito prazer, Ótimo, gente. É um prazer tê-los aqui. Muito obrigado, pessoal do Grupo Sim, também, por estar com a gente aí nesse bate-papo hoje. muito bom. Estou com o Daniel também, do Grupo Sim. Daniel, se puder se apresentar para o pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu sou Daniel Fabiciak, eu sou CIO do grupo Sim PropTech. Legal. E, por último, mas não menos importante, Fernanda, também do Grupo Sim. Olá, pessoal. Eu sou a Fernanda, atuo aqui no Grupo Sim como coordenadora de TI e apoio aqui todo o time do Daniel. Maravilha. Gente, antes de começar com as perguntas bate-pronto mesmo, eu tô muito curioso para poder saber a interpretação de vocês sobre o que é essa sigla ISM. Porque antes da gente falar que vocês desvendaram o sucesso estratégico nas operações de TI com o ISM, queria saber o que é, o que significa o ISM. Bom, Guilherme, o acrônimo já diz, né? Enterprise Service Management, ou seja, gerenciamento de serviços empresariais. Nada mais é do que a gente aplicar todas as práticas, o corpo de conhecimentos e processos aí já tradicionalmente utilizadas para a gestão de serviços de TI, expandir isso para fora do departamento de TI e, obviamente, ajudar os demais departamentos, as demais áreas de negócio a se organizarem, controlarem suas demandas e implementarem uma cultura de serviço realmente nas operações do dia a dia, com foco no cliente. No nosso caso aqui, cliente interno, porque a gente está falando de operações de back-office. Entendi. Fernando, tem alguma coisa a complementar? Não, tá super bem explicado. Maravilha. E aí eu tenho uma pergunta que provavelmente muita gente deve estar se perguntando também. A grande diferença entre ISM e CSC é a mesma coisa? É a mesma coisa de um jeito diferente? Falando de um jeito diferente? Como que funciona isso? Bom, aí realmente tem muitas interpretações, tem muitos conceitos aí no mercado. O ISM também acaba sendo um conceito muito mais recente aí, né, que vem sendo cunhado aí pela indústria de gestão de serviços. Mas na verdade a gente vê algumas diferenças. O CSC, na verdade, é um conceito um pouco mais antigo, que tem a ver com você centralizar a prestação de serviços. Então, por exemplo, a gente tem um caso aqui clássico, né? A empresa ela possui 3 segmentos diferentes: shoppings, edifícios corporativos e a parte de galpões, além da nossa holding. E isso aqui no passado a gente tinha operações de back-office rodando em cada uma das unidades. Então cada shopping tinha seu contas a pagar, cada prédio tinha seu contas a pagar. Isso era uma estratégia que não era muito eficiente em termos de produtividade, em termos de retorno para investimento, mas tinha a ver com o momento da companhia, com o formato de gestão que queria que as nossas unidades de negócio tivessem uma vida mais autônoma, como se fossem empresas independentes. Com o passar do tempo, isso evoluiu, a gente mudou gestão, mudou diretoria, mudou presidência, e a estratégia da companhia ela veio se transformando. Então, de 2015 em diante, o movimento ele foi muito de criar uma cultura unificada, de uma empresa única, de padronização de processos, criação de cultura e assim por diante. Nesse movimento, o TI aqui acabou sendo um dos precursores na estratégia de verticalizar serviços, centralizar a prestação de serviço. Então, acho que foi o primeiro departamento que implementou essa visão, criou uma unidade corporativa com estrutura para atender as demais unidades de negócio de forma centralizada. E na época a gente começou a usar uma ferramenta de ITSM, não foi o Topdesk, acho que depois vale até a pena fazer um overview do porquê que a gente acabou migrando para o Topdesk. E foi assim que a história começou aqui.
A evolução disso foi a gente entrar num conceito de CSC na área de negócio, que de fato era centralizar a operação. Então, pegar vários departamentos que estavam espalhados e criar uma célula centralizada em um site para poder atender essas demandas e melhorar realmente a produtividade, ali, otimizar recursos. Então, para mim, o CSC ele para mais ou menos nesse ponto. Centralizamos os recursos em um único lugar, otimizamos a equipe, otimizamos os custos e centralizamos o atendimento. Quando a gente fala do ESM, aí a gente começa a entrar em algo um pouco mais completo. De fato, é usar as práticas, os conhecimentos da gestão de serviço. Então, catálogo, SLAs, indicadores, métricas, processos, interação entre departamentos, automatização de tarefas. A gente começa a entrar com vários conceitos aí que são muito naturais em gestão de serviços de TI. Então, a gente começa a lapidar um pouco mais os serviços do CSC, com práticas com esses processos, e incrementar mais valor. Então, na minha concepção, o SM ele já está mais voltado para esse formato. Não sei se a gente conseguiu contextualizar aí na Legal. medida do que você espera. Legal. E quando a gente fala de implementação, tanto do CSC, que vocês passaram por isso também, assim como do ESM, a gente fala de implementações de novos processos, de novas políticas internas, o que gera sempre uma mudança. Houve uma mudança no sentido de resistência também, de departamentos ou processos que estavam já enraizados dentro da empresa e precisou ser alterado. Como que foi essa experiência para vocês? Bom, a gente já tinha, como a parte de ITSM ela começou primeiro, já estava na cultura dos usuários solicitantes, formato de abertura, portal de autoatendimento, as facilidades aí que a ferramenta nos entrega, né? Então, aqui eu vou fazer um disclaimer rápido, né? Como eu comentei, 2016 a gente iniciou essa operação de TI, centralizou as coisas. Na época implantamos uma ferramenta de ITSM, era um concorrente aqui do mercado nacional. Usamos ela durante um tempo, mas durante uns 2 anos a 3 a gente percebeu que ela não conseguia entregar o valor que nós esperávamos. Ela tinha um custo aparentemente menor, mas o TCO dela se provou muito complicado. A gente tinha dificuldades em termos de não ser uma ferramenta amigável, era uma ferramenta que não era SaaS, que eu considero uma característica muito importante para qualquer tipo de ferramenta hoje em dia, porque também otimiza muito aí a sustentação. E a gente tinha uma complexidade muito grande de parametrização. Então, apesar do custo de licenciamento não ser tão alto, a gente somava custo de infraestrutura, horas de sustentação e, principalmente, horas de consultoria para evoluir processos nela. Então, esse modelo se mostrou improdutivo. Em 2019, a gente resolveu fazer uma mudança. E aí, nesse momento, nós optamos pela Topdesk, porque a Topdesk basicamente endereçou esses gaps aqui, ainda pensando em TI. Ela tem um portal super fluido, super amigável, foi a coisa que mais me chamou a atenção quando eu avaliei as ferramentas, foi realmente o modelo do portal de autoatendimento. E a gente também caprichou aqui na identidade visual, a Fernanda, a Letícia, que apoia ela aí do time também. Então, a gente pode até compartilhar com quem quiser depois aí para fazer algum benchmark, alguma referência, mas eu acho que é um portal muito intuitivo, muito amigável, com as imagens, enfim, foi uma coisa que foi super bem aceita pelos nossos usuários. E resolveu também essas questões, por ser uma ferramenta SaaS e pela parametrização dela ser uma parametrização menos pesada. Então, hoje, a gente consegue, com o time interno, sustentar 80% da evolução da ferramenta. E somente fluxos mais complexos que a gente depende aí de uma consultoria, então eu entendo que ela entrega mais autonomia para a gente também. E na época também a cerejinha do bolo foi, a gente já vinha acompanhando os indicadores de Forrester, de Gartner, falando sobre o ISM, e um diferencial bacana foi o modelo de licenciamento, porque na época a gente fechou o nosso licenciamento por range de usuários solicitantes, independente das áreas atendentes. Enquanto as ferramentas que nós tínhamos no passado, elas eram muito baseadas aí em quantidade de técnicos atendentes. Isso já foi um primeiro passo pensando numa futura expansão, então também foi um ponto de decisão importante para a gente. Então acabamos optando por Topdesk, devido a essas vantagens e facilidades. A curva de adoção dos usuários solicitantes ela foi muito boa, a ferramenta foi muito aceita e a gente não teve dificuldade nesse sentido. Em 2021, nós iniciamos aí a caminhada do ISM. E aí sim, o primeiro departamento que a gente trouxe foi o departamento de Facilities. Acho que o segredo é assim,
Da parte dos solicitantes, a resistência foi menor porque eles já estavam acostumados com a ferramenta. A maior questão é você mudar o processo de trabalho das demais áreas. E aí uma dica que a gente dá quando iniciar esse tipo de caminhada, é identificar os departamentos que são parceiros para você desenvolver o projeto piloto. Então, aqui acabou acontecendo assim: o Facilities tinha uma grande dificuldade lá de organizar as demandas, as solicitações que envolviam reembolso, pedido de táxi e alguns outros serviços lá que a área oferece. E conversaram com a gente deu a sugestão, eles super acharam interessante, quiseram embarcar no desafio aí, fazer a prova de conceito. A gente implementou, funcionou bem. Logo na sequência, o segundo departamento que gostou da iniciativa e do resultado foi o departamento pessoal, que tem uma volumetria grande de atendimento, dúvida, benefícios e assim por diante. E eles também nos procuraram com o interesse em participar, e também foi implantado, foi um processo maior, tem um catálogo maior, um conteúdo mais extenso aí de implantação, mas que também virou super bem. E com 2 áreas implantadas e rodando bem, o resultado ele se mostrou, a diretoria abriu os olhos para isso, entendeu que, puxa, essa iniciativa ela agrega muito valor, começou a apoiar e levantar essa bandeira do ISM para a gente poder expandir para as demais áreas, e aí praticamente você diminui essa resistência, né? Eu acho que o segredo é esse: toda mudança ela vai gerar uma resistência. Então você tem que entender bem qual é o planejamento de mudança que você vai estabelecer. Além da comunicação, do relacionamento, da transparência, um ponto-chave foi identificar o departamento que tem interesse em ser parceiro do piloto, porque aí a resistência acaba sendo menor, e depois que prova o valor, quem tem um pouco de resistência começa também a se tornar mais flexível porque enxerga o valor da iniciativa. Acho que foi mais ou menos essa sequência que a gente implantou aqui, né, Fernanda? E uma pergunta que eu tenho para a Fernanda também, sobre o benefício do ISM, né? O benefício prático, assim, aquilo que o seu cliente final ele conseguiu perceber de uma forma muito rápida. Vocês conseguem trazer com um pouquinho mais de tangibilidade para a gente? Porque para o negócio é muito claro, né? Mas e para o usuário final ali? Legal. Fê, você quer falar um pouquinho? Fica à vontade aí, por favor, sobre como é que foi a experiência dos solicitantes aí nas áreas que foram implantadas. O solicitante hoje ele tem mais visibilidade, né, de tudo que ele registra, então ele acompanha os seus chamados, ele interage bastante hoje de uma forma mais clara, e também tem aquela questão de manter o segmento do chamado. Então, assim, independente que a Fernanda começou, a Fernanda não veio no dia seguinte, a área consegue entender o que foi feito e dar a resposta devolutiva para a Fernanda. Foi uma boa diferença aqui para gente. Entendi, Eu vou legal. até Então é tá mais fazendo um transparência, complemento. né? Oi, Isso, É desculpa. isso. exatamente sobre transparência. A gente tá Isso. falando sobre De repente até um transparência, então, né? retrabalho, né? De quem está Uhum. atendendo. Até, o Guilherme, se eu puder fazer só um complemento, acho que o principal ponto, como a Fernanda falou, é esse. Antes o pessoal tinha vários canais distintos, sem padrão, vários pontos de contato, algumas coisas não eram sistematizadas. Então, assim, primeiro, eu tenho que lembrar que eu tenho vários caminhos diferentes para solicitar cada coisa. Segundo, onde não estava totalmente sistematizado, às vezes era um fluxo por e-mail ou alguma outra ferramenta, a gente não tinha o conceito de equipe da área atendente, eu acabava direcionando o pedido para uma pessoa, então, como a Fernanda falou, se essa pessoa se ausentar, se tivesse algum problema, você acabava tendo um atraso na informação daquilo, a comunicação não fluía. Quando a gente partiu para o ISM, foi criado realmente uma esteira de serviço, conceito de equipe, você tem um ponto único para solicitar, para consultar, você tem prazos definidos, uma vez que o processo, a solicitação, ela entra nessa esteira, não é uma pessoa que está recebendo, é uma equipe. Se uma pessoa da equipe tem um problema, as outras continuam dando andamento. Então essa engrenagem ela roda cada vez mais fluida, mais rápida e mais funcional, que gera satisfação grande para os nossos usuários aí. Tanto que, se a gente analisar hoje, falando de números rápidos aqui, nesse ano a gente tem cerca de 2.000 chamados que foram avaliados aí na ferramenta, né? A gente tem avaliação a cada atendimento. E dos 2.000 chamados que a gente tem, acho que tiveram 10 chamados com avaliação negativa, que são casos muito pontuais e que, além de tudo, com esse tipo de indicador, a gente consegue fazer um trabalho de quality. Então, mensalmente, a gente extrai esses relatórios, vê se teve alguma ocorrência de avaliação negativa
entra em contato, entende o que foi e trabalha na melhoria constante de processo aí para mitigar cada vez mais. Então, acho que esses indicadores de pesquisa que eu te citei, por exemplo, desse ano, são números reais que eu acabei de ver hoje de manhã aqui na nossa dashboard atualizada. Eles indicam como foi a percepção positiva das áreas de negócio quanto aos fluxos do ESM. Entendi. Isso fala bastante sobre escalabilidade também, o que a Fer comentou, né? Porque não só quando uma pessoa sai, mas quando uma equipe aumenta também, você manter a padronização dos processos é um desafio nas empresas também. Então, quando você tem uma boa implementação alinhada a esse processo escalável que vocês desenham, vocês conseguem aumentar de 2 para 4 mil e ainda vocês conseguem ter esse nível de qualidade que vocês mantêm hoje, né? Isso mesmo. Legal, bacana. Muito bom. Vini, se quiser fazer perguntas aí também, fica à vontade. A gente está falando de escalabilidade e tudo mais e dados qualitativos, né? E eu gostaria de saber da produtividade, né? Como que vocês veem que a produtividade dos departamentos de vocês no uso do ESM? O que vocês destacam da operação de vocês em relação a isso? Da nossa operação como um todo, né? Não só focando em TI. Então, vou falar um pouco da TI. Então, como a gente observou, né? Como a gente já utilizava, né, nos nossos atendimentos, a gente aproveitou essa jornada para revisitar o nosso processo de atendimento. Então, revisitamos processos, indicadores de performance, e um diferencial para a gente foi a gente conseguiu ampliar a parte de rotina, né? Então, aquela parte, o módulo, né, de gestão de tarefas, atividades operacionais, também é um módulo também para a gente muito importante, e ele fez bastante diferença aqui para a gente nessa parte de pensando um pouco na produtividade da TI. Então, atendimentos, processos revisados, tudo bonitinho, e a gente precisava do mais. O que a gente faz a mais que não está em chamado? E aí ele veio a atividade operacional para completar, e foi onde a gente conseguiu avançar e ampliar bastante. Nas outras áreas, pensando agora em área de negócio, a gente conseguiu, né, com o Topdesk, compartilhar a questão de volumetria. Então, o time, nas áreas, elas conseguem medir melhor, entender o que cada um faz, dimensionar o time de uma forma bacana também, e teve a oportunidade também de uma revisão de processo que também foi bem, bem interessante para eles. Legal. Completa, Dani? Não, eu acho que a Fernanda abordou bem aí, mas acho que os principais ganhos são esses. Em primeiro lugar, visibilidade e controle. Era algo que a TI tinha, mas outras áreas não tinham. Então, com os indicadores, os dashboards, as análises, a gente conseguiu trabalhar de maneira mais efetiva em melhoria contínua. Então, falando aí de conceitos de ITSM que se aplicam nas áreas de negócio, com o andar aí da operação, a geração dos indicadores, a gente começou a identificar tendências, chamados que poderiam ser resolvidos com base de conhecimento, então começa a publicar FAQs e reduz a abertura de solicitações para determinadas áreas. A gente começa a identificar alguns chamados que podem ser automatizados e passam a deixar de registrar solicitações, então evolui a produtividade não só do TI, mas também das demais áreas. E realmente assim, um melhor dimensionamento do headcount aí, né? Porque a gente consegue otimizar, saber qual que é a capacidade da equipe dentro daquela média de SLA que a gente tem, e aí fica mais fácil de você mexer nessa régua. Olha, eu quero diminuir o tempo de atendimento em tantos %, vou ter que aumentar mais operadores, e essa métrica ela começa a valer para todas as áreas. Então você começa a ter de fato a operação na mão e conduzir isso baseado em números, em indicadores e não em percepção subjetiva. Eu acho que isso beneficiou todas as áreas aí. E é o que você comentou lá no começo também, né, Daniel, sobre a questão de automação, né? Quando mais você tem automação, aí linka com o que a Fer falou de gestão operacional, né? Porque geralmente a gente tem lá uma gestão de incidente. Eu quero abrir um incidente para arrumar uma impressora, para fazer uma limpeza recorrente que eu tenho, alguma coisa assim que vocês usaram no Facilities ali, eu imagino, né, no dia a dia. A partir do momento que você tem uma gestão operacional bem implementada, a pessoa do Facilities ela está preocupada em fazer a operação, não preocupada em olhar a agenda e ver o que ela tem para fazer, o que ela deve fazer ou não, né? Isso aí já vai muito ligado à automação também, que linka com a produtividade e performance da equipe. Sim, com certeza.
Desculpa, Guilherme, só rapidinho. Pode- Esse módulo que a Fernanda comentou aí de gestão de atividades operacionais, que é um recurso próprio aí do Topdesk, para a gente realmente ele agregou muito, tá? Eu acho que até por benchmarks que a gente já fez aí com o time de vocês, eu acho que na área de TI especificamente, a gente é um dos clientes que mais utiliza isso. Era algo comum para equipes de manutenção, esse tipo de coisa, mas a gente no TI aqui enxergou um grande valor nesse módulo, porque é o que a gente sempre apresenta nos nossos books de prestação de contas aí nas áreas internas. Quando a gente leva os indicadores de atividade operacional, o que eu sempre brinco é, gente, isso aqui é o trabalho que a gente faz nos bastidores. É o que a gente faz todo dia para evitar que tenha problema e que vocês não tenham que abrir chamado. Então, quando a gente traz somente o número de chamado, eu acho que não fica completo. Chamado foi o que ainda gerou necessidade de solicitar. Mas, além desse, tem tudo isso aqui que a gente faz nos bastidores, nas rotinas, no dia a dia, semanal, diário, mensal e assim por diante, para manter o ambiente saudável, para antecipar problemas e para minimizar cada vez mais a necessidade do usuário ter que abrir um chamado. Então, a gente se antecipa muito com isso. Então, para a área de tecnologia, nesse caso, trouxe um valor exponencial e a gente está identificando oportunidade de colocar isso em outras áreas também, além do módulo de chamados, para controlar atividades de rotina, atividades programadas, que também hoje tem controles diversos, agendamento em Outlook, controle de tarefas, enfim. E é mais uma coisa aí que a gente está padronizando e trazendo para uma plataforma única, com uma visão corporativa e que tem potencial aí para agregar bastante no dia a dia das demais áreas de negócio. Daniel, a gente está falando também sobre produtividade e produtividade também. Você hoje numa posição de C-level, você está olhando para o dinheiro, né? Está olhando para escalabilidade de recursos, está olhando para essas questões. Como que pensar ISM te ajudou e ajudou a companhia como um todo a reduzir custos operacionais e aumentar o retorno do investimento que você tem hoje? Legal. Subiu o nível da pergunta agora aqui. Bom, assim, Guilherme, esse tipo de iniciativa, dependendo do cenário, é um pouco complexo você apresentar uma conta exata. Mas, assim, o que eu posso te citar como diferenciais? Eu tinha um custo X com uma operação de ITSM com um provedor antigo que eu comentei com você. Quando a gente fez um estudo e o primeiro indicador de retorno sobre o investimento ele vai estar aqui. Quando a gente fez um estudo e resolveu migrar para a plataforma Topdesk, já com esse viés de ISM no futuro, a gente conseguiu chegar num valor, num custo operacional muito próximo ao que a gente tinha com o fornecedor antigo, só que com a capacidade de atender várias áreas de negócio e não só tecnologia. Se eu te falar em números, a gente tem hoje na nossa plataforma 4.500 registros de chamado por mês. 85% desse volume são das áreas de negócio. Então, quando eu trabalhava somente no ITSM, praticamente o mesmo custo operacional, ele me permitia atender 15% desse volume de chamados de 4.500, que é a realidade de TI. Então, migrando de plataforma, implementando os conceitos, falando pelo mesmo custo mensal, vamos dizer assim, que a gente tem aqui de operação, a gente está conseguindo atender 85% a mais de volumetria de chamados, atendendo várias áreas de negócio. Eu acho que isso, sem falar em dinheiro, mas falando em números, já mostra o quanto de valor isso trouxe para a nossa operação. Isso, e aí assim, o nosso projeto ele não teve um viés muito de redução de custo com essa implementação, ele teve um viés maior de valor percebido, em gerar valor para a área de negócio, em melhorar processo, melhorar atendimento, agilizar, padronizar, trazer qualidade. Então foi mais focado em valor sobre investimento do que retorno sobre investimento. Eu não investi tanto para receber tanto, né? Então teve um viés muito qualitativo a nossa iniciativa, mas óbvio, para cada empresa é uma empresa, cada caso é um caso. Existem opções onde o retorno financeiro vai ser mais evidente. No nosso caso, a principal motivação foi qualidade e valor gerado e percebido com a iniciativa. A gente está pegando muita experiência de vocês, a gente não puxou nenhuma sardinha para o nosso lado ainda, né, Vini? Mas queria entender um pouquinho do porquê que o Topdesk foi importante para vocês nesse momento de parceria estratégica. Legal.
Bom, aí eu vou falar então, porque de fato, quando a Fernanda, quando ela chegou aqui, ela é um pouco mais recente na companhia, o Top Desk já estava implementado e ela assumiu aqui a cadeira para me ajudar a evoluir a ferramenta. Mas eu já tenho 12 anos aqui de Grupo Sim, já sou quase ativo fixo da empresa. Passei por todas as transformações aqui, mas quando tomamos a decisão aí de trocar a ferramenta anterior pela Top Desk, eu acho que até falei um pouquinho no início, mas os principais motivadores foram esses, assim, eu identifiquei que a ferramenta ela é amigável, ela é uma ferramenta estável e ela trouxe algumas características que eram dores latentes que eu tinha na minha operação, como eu falei. O fato de ser uma ferramenta SaaS já me trouxe uma enorme flexibilidade e facilidade, porque eu eliminei esse trabalho de sustentação, de ambiente de teste, servidor, em data center, equipe para cuidar de banco de dados, para fazer atualização de patch, para atualização de versão do sistema, quebras, bugs. Isso eram problemas recorrentes que eu tinha com a ferramenta anterior. Não estou aqui para citar qual era a ferramenta anterior, o foco é falar do que a gente tem hoje, mas a característica dela me trazia esse tipo de problema. Outra questão era o formato do portal de atendimento, né? É uma das ferramentas mais amigáveis que eu já encontrei no mercado. Então, quando a gente fala do nosso portal, Fernanda pode confirmar aqui, mas os usuários eles gostam bastante da identidade visual, do formato dos ícones, dos menus, de como a gente cria o catálogo. É um negócio amigável, com uma forma fácil de utilizar, tanto pelo computador, pelo mobile, se você precisar. Então, eu acho que isso quebra muito a barreira de resistência aí das áreas e o pessoal acaba abraçando cada vez mais a ferramenta porque se identifica com ela. Além disso, também comentei, a questão de sustentação da ferramenta, ela é mais simples. A gente tem todo um trabalho de passagem de conhecimento aí durante a implantação que vocês conduzem, que isso, quando é de interesse do cliente, ele tem condições aí com o time interno de absorver muito conhecimento e de tocar a maior parte da evolução da ferramenta com o próprio time. E quando precisa, obviamente, aciona vocês para uma consultoria pontual, para alguma coisa um pouco mais complexa, mas não é o tipo de ferramenta que torna você dependente o tempo inteiro da consultoria para mudar qualquer vírgula de parametrização. Então, no nosso caso, isso também apresentou muito valor quando a gente tomou decisão. E aí a cereja do bolo também foi a seguinte, né? Nesse momento todo, a gente entendeu que aquele modelo de prestação de serviços por range de usuários e a possibilidade de expandir a ferramenta para as áreas de negócio, seguindo as tendências aí que as instituições já vinham pautando aí nos relatórios, Gartner, Forrester e tudo mais, isso para a gente seria um grande diferencial. Então a gente resolveu os nossos gaps imediatos de TI e já plantou uma sementinha de futuro, que era desenvolver o ISM na companhia. E acabou dando certo. A gente está hoje colhendo os frutos aí e expandindo cada vez mais a iniciativa. Dani, eu só acrescento aí o módulo de atividade operacional também, viu? Ah, sim, com Ele certeza. faz a diferença. Verdade, Legal. isso realmente é um ponto importante, porque a gente identificou nesse módulo de atividades operacionais uma forma de dar visibilidade para todo esse trabalho de background que o time faz e que às vezes, puxa, você precisa justificar a sua equipe, a sua volumetria, a quantidade de pessoas com algum número. E às vezes só o número de chamados não justifica o tamanho da sua equipe. Mas quando você consegue demonstrar tudo aquilo que você faz no preventivo, que evita impacto para as pessoas e que diminui a quantidade de chamados, aí sim você junta as duas coisas e fala, não, realmente, agora está fazendo sentido o dimensionamento desse time, não é só chamado, olha tudo que eles fazem aqui para manter o ambiente saudável no dia a dia. Então isso aí também foi um ponto bem importante. O preventivo proativo, né? E não o corretivo reativo. Que geralmente é aquele apagar incêndio por conta de alguma coisa que não se viu ou não conseguiu remediar de antemão. Então, isso é importante mesmo. Eu tenho uma última pergunta, que é muito sobre quais seriam as primeiras dicas, ou uma única dica, que vocês poderiam dar para um cliente que hoje quer pensar em ISM, que ele quer dar esse próximo passo. Por onde ele deve começar? De uma forma bem simples, porque a gente sabe que quanto mais complexo a gente torna as coisas, mais difícil é da gente conseguir amarrar as pontas e segurar no final do dia. Mas de forma simples, de forma objetiva, o que vocês conseguiriam dar de dica para essa pessoa? Quer falar, Fernanda? Fica à vontade.
Primeiro, né, como o Dani comentou lá no início, começar por uma área parceira, então uma área que está disposta, que tem interesse mesmo em abraçar a causa, começa com ela. Segundo, catálogo de serviço. Vale muito a pena perder o tempo, gastar energia criando um catálogo bem estruturado, não tem erro. Você consegue ter o controle total. Para mim são as duas chaves de sucesso aí. Eu adicionaria mais uma dica, tá? Eu acho que eu estou muito na linha do que a Fernanda falou. Acho que, em primeiro lugar, é você identificar um departamento parceiro, isso é o ponto-chave, porque você já elimina a resistência e traz alguém que está a fim de remar junto com você. Então, esse é o primeiro ponto, super importante. Segundo ponto, investir esse tempo no desenho do catálogo, na devida documentação e otimização disso, é chave para a sustentação e evolução depois, e até na hora de fazer isso, você já tem que pensar no formato de catálogo que você quer e na saída de relatório que você precisa gerar para apresentar o resultado disso, seja operacional ou para fins de auditoria. Então, o catálogo é um ponto que merece uma atenção especial. E uma terceira dica complementar, que aí tem a ver com a primeira, além do departamento parceiro, para a primeira iniciativa, procurem escolher processos de baixa ou média complexidade e de baixo ou médio volume. Não comecem pelo maior leão que você tem para matar no dia, porque aí você pode ter problema. Começa pequeno, faz uma iniciativa que te permita demonstrar um valor rápido. Faça uma, duas, prove o valor e depois comece a encarar os desafios maiores, porque aí a resistência já diminuiu, a curva de aprendizado aumentou e a tendência de sucesso ela acaba sendo maior. Excelente. Perfeito. Bom. Maravilha. Gente, estamos chegando ao fim desse bate-papo muito legal com o Grupo Sim. Muito obrigado, Daniel, Fernanda, Vini. Daria para ficar discutindo sobre esse assunto e aprender muito como vocês estão trabalhando o ISM na companhia de vocês por muito tempo. Mas eu queria agradecer bastante você que está assistindo a gente aí, que chegou até agora. Estaremos no HDI, então nos procure para poder conversar, para poder trocar uma figurinha ou outra. E, mais uma vez, agradecer de verdade a participação de vocês aqui e a parceria do Grupo Sim com a Top Desk. Legal. Bom, Guilherme, também gostaria de agradecer vocês aí pelo convite. Foi um prazer aí compartilhar o nosso case com todos, com todo mundo que está assistindo. Estaremos presentes também aí no evento, eu e a Fernanda, presencialmente. Então, quem quiser nos procurar, conversar, fazer algum tipo de benchmark, trocar alguma ideia sobre ISM, entender um pouco do nosso case e assim por diante, a gente está super disponível. O evento é para isso, é para networking, é para a gente trocar figurinhas. Então, estaremos aí à disposição de todo mundo. Podem falar conosco no presencial também. No mais, só tenho a agradecer a todos aí pela audiência, pelo convite aí de vocês da Top Desk. Eu agradeço, gente. Obrigada pela oportunidade. E nós agradecemos vocês de novo aí. E todo mundo que está assistindo, muito obrigado. Valeu, gente. Perfeito. Obrigadão, Valeu. viu? Até mais, pessoal. Muito obrigado. Valeu, tchau.